Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quantos estão cansados, digam: eu vou embora. Está repreendido isso aí, né? Quantos estão felizes, digam: aleluias. Queridos, eu quero externar a minha alegria e confesso que eu estou de sobremodo muito alegre. Vocês perceberam que o meu vocabulário agora eu já estou incluindo "e". Estou mudando o "e" para "e". E as pessoas já estão achando que eu sou paulista. Glória. Feliz em estar nesta igreja repleta da presença de Deus. Meu coração, ele acelerou quando eu coloquei os pés neste templo. E louvo a Deus por tudo quanto que eu já ouvi nesta noite. Eu achava que eu bati muito na última vez que eu estive aqui, por isso que a agenda demorou. Mas o bispo achou por bem me dar mais uma oportunidade. Confesso que eu deixei a caixa de ferramenta em casa, então hoje não tem bezetacil, não tem parafuso apertando. Hoje é uma mensagem mais suave. Louvo a Deus pela vida do pastor, sua digníssima esposa. Tá vendo? Já comecei pagando o mico aqui. Ninguém gravou não foi? Tá gravando não, né? Fico feliz. A equipe da mídia aí apaga isso aí, tá bom? Mas fico feliz em ver o pastor, o irmão do bispo. O bispo não estar aqui, então eu sei que se eu falar alguma besteira ele vai falar, então eu tenho que ter cuidado. Veio uma amiga comigo, eu convidei, ela veio, é a Carol. Levanta a mão, Carol. Vou matar você de vergonha agora. Todo mundo olha para a Carol ali. Está vermelha ali. Eu tenho muitos amigos. Deus me presenteou com muitos amigos aqui em São Paulo. E quando eu vou pregar, eu saio mandando mensagem para todo mundo. Olha, eu vou pregar ali, vou pregar ali. E hoje a Carol achou por bem nos prestigiar. Eu convido a igreja a abrirem a Bíblia no livro mais difícil de localização. Então eu vou te dar um tempo para você localizar. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo de número 15. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Versículo de número 1, está escrito: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E quantos confirmam, digam amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Queridos, me empreste o seu coração por alguns minutos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, no início, no ponto de partida de toda a Bíblia Sagrada, observamos aqui histórias impactantes, emocionantes. Todavia, quando nós olhamos para esse personagem em ênfase nos versículos que lemos, nós estamos diante daquele que não é só conhecido pela religião cristã ou pelo cristianismo.
A história de Abraão é conhecida pelas 3 maiores religiões do planeta. O muçulmano conhece a história de Abraão através do islamismo. O judeu ortodoxo conhece a história de Abraão pelo judaísmo. E nós que somos cristãos conhecemos a história de Abraão. Abraão, que também é conhecido pelo título paterno. Ora, sabemos que o diabo é o pai da mentira. Deus é criador de tudo, mas Jesus não é pai de todos. Não entendi, pastor. Vou melhorar. Você só passa a ser filho quando você professa o Senhor como único e suficiente na sua vida. Daí por diante, você não é apenas criatura, você é transformado em filho e filha de Deus. Então o diabo é o pai da mentira. Jesus só é pai daquele que o confessa. Mas Abraão, ele recebe o título paterno de pai da fé. Todos nós conhecemos a sua história. Mas quando você observa o versículo de número 1, há algo que me chama muito a atenção. Porque no capítulo de número 15, versículo de número 1, começa: depois destas coisas. Então repita comigo: depois destas coisas. Uma pergunta que ecoa neste tempo: quais coisas são estas que o escritor enfatiza no versículo de número 1? E para te responder, é necessário voltarmos um pouco na história, particularmente no capítulo de número 12, porque é no capítulo de número 12 que nós encontramos Deus achando Abraão, que naquela época se chamava Abrão, porque o seu nome será trocado no capítulo de número 17. E quando Deus encontra Abrão no capítulo de número 12, o Senhor o acha numa terra pagã, numa terra idólatra, numa terra onde as pessoas adoravam a ídolos, monumentos, estatuetas. Há quem diga que o próprio pai de Abraão, um homem por nome de Terá, ele era um construtor de ídolos. Então Deus o encontrou numa terra onde muitos poderiam olhar e dizer: daí Deus não tira ninguém, daí Deus não acha ninguém, daí Deus não seleciona ninguém. E é aqui que isso me emociona muito em falar, porque Deus é especialista em escolher pessoas que ninguém escolhe, em achar pessoas que ninguém quer. Deus, ele pega o último da fila e coloca como primeiro. Ele pega a lavadeira de roupas, o vendedor de picolé, transforma, modifica. Deus pega o perseguidor e transforma em pregador. Ele pega o sonhador e coloca como governador. E eu quero te dizer nesta noite, ele te encontrou aqui nesse ministério só para modificar a sua vida. E se você crê, levanta a mão e dá um glória neste lugar. Aleluia! Eu amo a Deus, porque Ele me escolheu e te escolheu na lata do lixo, te colocou debaixo do chuveiro da graça, te deu um banho com a presença do Espírito Santo, te batizou com línguas intangíveis, só para você falar nesta. Deus achou Abraão ou Abrão. Curiosamente, o seu pai, como um construtor de ídolos, Abrão conviveu com ídolos, com imagens. Durante 75 anos ele conviveu com imagens dentro da sua casa. Ele conviveu com um comércio de imagens fora da sua casa. Então ele viu muitas imagens, ídolos, que nunca ele ouviu as vozes destas imagens. Mas houve um dia
Mas houve um dia que ele não viu o Deus dos céus, mas ele ouviu uma voz que ribombou dos céus, dizendo: achei você. E quando Deus o encontra, Deus não fez uma promessa, Deus fez 7 promessas. Se você ler no capítulo de número 12 e versículo de número 1, a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa: e abençoar-te-ei. Terceira promessa: e engrandecerei o teu nome. Quarta promessa: e tu serás uma bênção. Quinta promessa: e abençoarei os que te abençoarem. Sexta promessa: e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E sétima promessa: e em ti serão benditas todas as nações desta terra. Deus não fez uma promessa, Ele fez 7 promessas, mas fez um pedido. Deus não fez, meu pastor, 7 pedidos, Ele fez um pedido, mas apresentou 7 promessas. A primeira bezetacil da noite, anota aí, viu? Porque Deus exige muito pouco daquilo que Ele tem para lhe oferecer nessa noite. Ah, Deus está me cobrando muito. Mentira! Deus está exigindo, mentira! O que Deus tem para te dar é muito mais daquilo que Ele tem te pedido. Ele tem uma nova Jerusalém, Ele tem ruas de ouro, Ele tem uma moradia celeste. Então, se eu fosse você, agradeceria pelo único pedido que Ele está te fazendo nesta noite. Pastor, e o que Ele me pede nesta noite? Sai do mundo! Sai daí! Não, quando eu for mais velho, não posso deixar o meu pancadão. Ai, Deus tem uma pancada nessa noite para você. Não posso deixar aquela balada. Não posso deixar o pagode, o samba. Não posso deixar as coisas. Se eu fosse você, sairia daí e começava a seguir a orientação do céu. Abraão, eu tenho muitas promessas. Curiosamente, Deus não fez uma promessa primeiro. Ele fez a chamada. Porque primeiro Deus chama e depois faz promessa. Se você está esperando que Deus faça promessa para depois te dar uma chamada, isso é barganha. Você só sai porque Ele te deu, você só sai porque Ele prometeu. Aí Deus está dizendo: consegue me servir sem eu te dar nada no início? Essa igreja é de crente, porque dá glória com uma dessa. Você consegue sair, Abraão, sem ganhar nada? Ah, não. Faz meu nome grande agora. Faz meu Instagram bombar agora. Faz as pessoas me conhecerem agora. Nananina, não. Você vai sair como anônimo, como oculto. Ninguém sabe teu nome, mas sai, agarra a chamada, porque ao lado da chamada vem 7 promessas. Porém, o que me deixa aqui curioso com o texto é porque Abrão, ele tinha 2 irmãos. Um se chamava Naor, repita comigo, Naor, e o outro se chamava Harã, repita comigo, Harã.
Então o trio era Abrão, Naor e Harã. A Bíblia não diz como foi, mas a Bíblia me ensina que o irmão de Abrão, por nome de Harã, ele morre. E quando Harã morre, o seu pai Terá arruma as malas e diz para os filhos: vamos embora daqui. Ele se muda, ele sobe quase 600 quilômetros e vai morar numa outra terra. E memorize isso, com o mesmo nome do filho que morreu. É por isso que muitas pessoas se confundem com este texto, porque ele vai enxergar no texto um Harã como geografia, cidade e lugar, e um Harã como família, irmão de Abrão. Eu não sei o que leva o pai de Abrão a ir para Harã, mas ele vai para um lugar com o mesmo nome do filho que padece. Agora leia comigo Gênesis capítulo de número 11 e versículo de número 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram a... Agora eu quero perguntar a essa igreja, a pergunta que não quer calar: quando foi e aonde foi que Deus fez a promessa do capítulo 12 a Abrão? Será que Deus fez a promessa a Abrão quando ele estava em Ur dos Caldeus, ou quando ele estava em Harã? Porque se Deus fez a promessa a Abrão quando ele estava em Ur dos Caldeus, vai doer agora. Quer dizer, pastor, que quando Deus disse: Abrão, sai daí da tua terra, do meio da tua parentela e da tua família, ele não obedeceu. Me prova. Bíblia se explica com Bíblia. Atos capítulo de número 7, versículo de número 2. Olha o que a Bíblia diz. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Agora vai doer. Quando Deus mandou Abrão sair, ele não saiu, porque Deus mandou ele sair em Ur dos Caldeus, mas ele não saiu. Ele foi para Harã, e ele só sai de Harã em rumo à promessa quando seu pai Terá morre. Essa, se der glória, é só crente mesmo agora. Terá tem que morrer. Eu não sei qual é o Terá na tua vida que está impedindo você de obedecer a voz dele. Eu não sei qual é o Terá que te impede de obedecer a voz dele. Não sei se é um vício, não sei se é um costume, mas Jeová está te dizendo: hoje eu vou matar esse Terá. Larás, xerás, tiribicás, inamarasuribi. Eu ouvi a pastora orando aqui, e o púlpito não é local de mentiras. Pastor, eu tenho um problema. Eu era fissurado em videogame. Minha infância inteira era em frente de videogame. PlayStation, vai e vem, vai e vem. Era um skatista, minha vida era só isso aqui.
E minha mãe dizia, meu filho, vai ler a Bíblia. Eu disse, não, mãe, tem que jogar, mãe, o Xbox One. E gastava dinheiro. Aí houve um dia que eu cheguei em casa, comecei a pregar em algumas igrejas, e os irmãos gostavam, esse menino prega tão bem. E houve um dia que quando eu cheguei, estava lá o Xbox lá e a Bíblia do lado. E eu fiz, Senhor, esse Terá vai morrer hoje. Não, pega, esse Terá vai pro lixo hoje. Eu não sei o que está te bloqueando de te aproximar mais dele. Mas anota o que eu estou te dizendo. Hoje já estará. E você vai romper barreiras até a promessa. Só bastou Terá morrer, eu vou embora daqui. Já perdi o irmão, já perdi o pai, vamos embora. Se brincar, morre tu na hora, vou embora. Só que Abrão, ele resolveu obedecer pela metade. E esse é o problema do crente. É querer obedecer a ordem pela metade. Porque Deus falou, sai do meio da tua parentela, Abrão. Só que Abrão quis levar um pedacinho da parentela. E aí é o problema. Eita, irmão. Abrão olhou e disse, oh Lord, let's go. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, por que levou Ló? Eu vou te explicar agora. Porque Ló era filho de Arã. E Arã era o pai de Ló. E Ló não tinha pai. E Abrão não tinha filho. E pela idade, 75, já estava fazendo hora extra já, né? Ele olhou e falou assim, tu não tem pai. E eu não tenho filho. Lá vai a última da noite, viu? Cuidado para você não tomar decisões impulsionadas pela necessidade do sentimento. A galera jovem fica tudo com raiva quando eu falo isso. Mas eu estou com minhas emoções, eu não posso ver ele. O pau que bate em Chico, bate em Francisco, viu? E quando eu vejo ele, meu coração arritmia. A necessidade do amor é grande. O coração é enganoso. Eu sei que essa frase vai para a história do Instagram hoje. Pode anotar aí, viu? Então ele olha, se você não tem pai, eu não tenho filho, vamos embora. E Deus só olhando. Eu imagino que Deus não pode falar. Ele, ai meu eu. Só que não demorou muito. A Bíblia vai nos dizer que Ló tinha muitas posses, tinha muito gado. E por esses animais precisarem de um local geográfico para pastar, os animais de Abrão estavam também acumulados no meio dos animais de Ló. E os pastores começaram a dizer, sai daqui, vai para lá. Não, mas aqui é herança de Abrão. Não, aqui é de Ló. Uma briga, irmãos. Vai doer de novo. É culto da família, vou ter que falar. Será que família não briga por herança e dinheiro, hein? Eita, sai um eitadez ali atrás. Primeira briga por dinheiro na família. Não tinha dólar, irmão, era dinheiro isso aqui. Uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, uma discussão. Eu imagino Abrão pensando, porque eu trouxe esse menino comigo. Não era para eu ter deixado esse menino.
Aí vou ter que levar, agora vou levar o problema também. Só que Abrão vai dizer a Ló: vem cá, Ló, só briga dois quando um não quer. Eu vou te dar a oportunidade de tu ajustar teu GPS e perna para quem quer. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. Se tu for para aqui, eu vou para lá. Tu que escolhe. E sabe o que é que eu me emociono, irmãos? Porque Abraão estava dizendo a Ló: você fica com a direção, que eu fico com a promessa. Não, você não está entendendo. Eu vou melhorar. Deixa quem quiser ir para lá, para cá. Você fica com a promessa, eu vou ir para lá. Ah, não. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu já sei para onde eu vou. Eu vou ir para lá. Aleluia. Você tem promessas nesta noite? Então recebe esta palavra. Você não vai se perder nessa trajetória. Vai para lá que eu vou para cá. Naquela época não tinha Instagram, fica difícil, tem WhatsApp, mas vai, a gente se vê por aí. Só que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 13, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Já falaram, meu Deus, aí, porque sabe que vem, né? Isso eu vou bater devagarinho, viu? Ló fez uma escolha se baseando pela estética do lugar. Ele olhou e falou: o quê? Deixa eu colocar o binóculo. Parece o jardim do Éden. Mas eu aprendi com a minha mãe: nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que é transparente é diamante. Tem muita fake news, tem muito xing-ling aí, tem muito que parece que é, mas nunca foi. Ele olhou e disse: é para lá que eu vou, é o jardim do Éden. E hoje, quantas escolhas são feitas pela textura do cabelo, melanina da pele, saldo bancário. Aí Jeová diz: eu não quero o Saul, pode ser alto, bonito e filho do rei, mas é mimado. É mimado e não vai prestar. Eu quero o pequenininho que está ali atrás. É pequeno, mas tem coragem. É cabra macho. Eu acho que é do Nordeste. Pode colocar leão que ele trava, ele mata, ele usa, ele pega, ele vai até na pedra, mas ele derruba o gigante. Ah, se minha mãe tivesse aqui, menino, para com isso. Achou um lugar bonito, mas olha o que a Bíblia diz no versículo 13 do capítulo de número 13. 13. Eita, quando 13, você 13 lembra desse aqui. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o... Mas o lugar é bonito. O lugar parece o jardim do Éden. Mas vai ver os moradores lá. Pecadores ao extremo. Pecavam tanto esse povo que quando os anjos visitam Ló e Ló os coloca dentro da casa, os habitantes vão na porta de Ló e dizem:
Ô Ló, a gente soube que você colocou visitantes aí dentro da sua casa. Deixa que eles saiam para que nós o conheçamos. Conhecer tem conotação sexual. Então você já imagina o povo que morava lá. Mas o lugar é bonito, o lugar é atraente, mas não valia de nada. Só que a Bíblia diz que 4 reis vão invadir a região de Sodoma, porque Sodoma ficava rodeada de 4 cidades. Naquela época eram conhecidos como os locais do sal, ou vale do sal. Havia-se ali Sodoma, Gomorra, Adimã, Zeboim e Zoar. 5 cidades naquela região. E esses 4 reis invadiram essa região, meteram uma pisa em todo mundo e levou preso até Ló. Levaram todo o dinheiro, os despojos, e sequestraram muitas pessoas, inclusive Ló. Agora imagina Abrão em casa, assistindo a Netflix. Chega alguém lá. Pois não? Ô Abrão, tem uma para te contar aí, cara. O que foi? Teu sobrinho. Acho que na hora Abrão fez. O que foi que aquele infeliz fez? Ele comprou e não pagou, foi? Não. Ele pagou um preço muito alto. Foi levado, sequestrado por 4 reis que bateram em 5, inclusive o rei da cidade dele. Eu acho que Abrão pensou: eu deveria ter deixado ele. Já me deu problema naquela confusão do dinheiro, e agora eu não vou pagar sequestro, vou ter que ir lá salvar ele. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, que Abrão foi na casa dele e disse: gente, vocês querem entrar numa guerra comigo? Abrão selecionou 312 funcionários da sua casa. Pastor, o senhor está falando 318 guerreiros? Não, eu estou falando 318 funcionários. Imagine você chegando lá, o cara era o mordomo, era o chofé do carro, disse: ô garoto, vamos entrar numa guerra hoje. Aí Abrão: nenhuma levantei nenhuma espada, eu sou teu funcionário, eu cuido do boi aí, não quero saber, vai entrar na guerra hoje. Imagina ele chegando para o rapaz que estava lá lavando o carro, dizendo: rapaz, tu vai entrar numa guerra hoje, mas eu nunca levantei uma lança, eu sou o cara que passo a flanela aqui no carro, não importa, vai entrar na guerra hoje. E Abrão e 318 funcionários bateu em 4 reis que bateram em 5. Pega esta palavra, porque não era só Abrão e 318 funcionários, era Abrão, 318 funcionários e Deus. Pega esta palavra, não era só Abrão e 318, era 318 Abrão e Deus, porque você e Deus é maioria aonde você estiver. Pega esta palavra, o inimigo pode vir com 11 mil inimigos contra você, mas cai 1000 de um lado, 10 mil à tua direita, e você vai passar cantando, adorando, exaltando, enaltecendo. Pega esta palavra, porque nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Aleluia! Você e Deus é maioria onde estiver. Não, irmão, mas eu estou me sentindo sozinha e vem muitos demônios contra mim. Irmãos, Deus vai pegar e vai colocar debaixo do sapato dele, assim, ó.
Pega esta palavra. Deus vai colocar todos os teus inimigos debaixo da sola do pé dele. E ele vai preparar uma mesa no deserto, na presença dos seus inimigos. Oh, pastor, mas quem cuida da minha integridade física é uma cerca elétrica. É uma câmera infravermelha que eu comprei lá na Ifigênia lá. Quem garante a tua segurança. Não dorme. Não tosqueneja. E enquanto os vigilantes aí de Osasco ficam apitando com um apito, ele não tem apito, ele tem uma trombeta. Porque em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a sua casa. Abrão salvou a vida do infeliz do Ló. Se eu fosse Abrão, eu dizia: menino, tu só me dá trabalho. Só que se você ler no capítulo 14 e versículo 18, olha o que aparece. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Tem que dar glória, viu? Você ouviu o nome aí, dízimo aí. Eu sei que quando falar dízimo não quer dar glória. Dá glória aí também. Olha o que é interessante. Depois da vitória, chega Melquisedeque e falou: Abrão, vamos comemorar. Como? Culto de ceia. Tem que ter pão e vinho. E tem que ter entrega, viu? Aleluia diminui, mas eu vou falar. É ceia, tem pão, tem vinho, mas tem dízimo também, viu? Olha Deus falando aí, tá vendo? Então a comemoração veio na ceia. Só que aqui eu não deixo passar. A Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 21, essa eu vou ler devagarinho aqui. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Sabe o que ele está dizendo? Como naquela época, quando se vencia a guerra, você poderia ficar com os despojos. Aí o rei de Sodoma falou: Abrão, vem cá, tu ganhou tudo aí, não foi? Tu quer ficar com os despojos? Olha o versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor. Levanta a mão aí todo mundo. O Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Continua com a mão levantada, versículo 23. E juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Agora baixa a mão e prepara o glória. Sabe o que é que Abrão está dizendo? Eu sei, infeliz, se tu me der uma meia, tu vai dizer que encheu meu guarda-roupa. Eu não quero um fio do teu sapato, porque eu não troco a minha promessa pela proposta do rei de Sodoma. Pega esta palavra: não troco. Aleluia, aleluia. Eu não troco a promessa do Deus de Abraão pela proposta do rei de Sodoma. Ô Abraão, você quer que eu te ajude? Amanhã tu bota no Instagram: eu enriqueci Abraão. Então recebe esta palavra. Quem prometeu te enriquecer não foi o rei de Sodoma, foi o rei dos reis.
E a promessa é como um prego batido e a ponta virada. Homem promete uma coisa em pé, não sustenta sentado. Agora ele, quando promete. Mas pastor, por que muitas pessoas preferem a proposta do rei de Sodoma pela promessa de Deus? Eu vou lhe dizer agora. Porque proposta se vê, promessa não. Ah, se eu fosse trocar as promessas que Deus me fez, quando eu pregava para aquelas 5 irmãzinhas lá no ciclo de oração, lá em Cacimbas, dentro dos engenhos, quando aquelas irmãzinhas diziam: meu filho, vou levar você para os outros estados deste país. Você diz não tem, não pode, não sabe como, mas eu sou, eu posso, eu faço lá. E eu preferi agarrar as promessas. Esses dias o Senhor me emocionou muito. Há uns 3 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Estava numa lanchonete ao lado de um amigo, Tiago Labor, um pregador da minha cidade, tomando, nunca vou esquecer, um copo de suco de maracujá e comendo uma coxinha lá, 10 horas da manhã. E o Tiago fez: Homer, estou achando que a gente vai morrer em Vitória. Eu disse: tu fala como louca. Ô Homer, vai para onde, menino? Deus falou comigo. A gente vai viajar pelo Brasil. Vai? Tu não crê, Tiago? Eu creio. 2 meses depois, o Tiago está lá comigo do lado. Falei: Homer, as coisas aqui na cidade estão difíceis. Estou me mudando para Santa Catarina. Eu sou professor de educação física. Quem sabe Deus me abençoa lá. Já comprei as passagens. E aí? Deus te abençoe aí na cidade. Eu não falei que tu ia para outro lugar? Vai na paz. Até brinquei. Ló. Deus trabalhou. Usou pessoas. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. O pastor Napoleão foi o principal. E eu vim parar em São Paulo. Comecei a olhar no Instagram, acompanhando o Tiago. Começou a pregar nas cidades. Quando eu abro o Instagram, está lá: culto na região de Professor Altino, Osasco. Presbítero Tiago Labor. Peguei o telefone e falei: Tiago, oi Homer, eu vi que tu vai pregar em Professor Altino, é aqui em Osasco. Eu conheço a igreja de um pastor amigo meu. Ele: é onde eu moro. Eu cancelei até a agenda do domingo para ir para o culto lá. Quando eu chego na igreja, o pastor Romerito, venha para cá. Tiago aqui, eu sentei do lado. Ele olhou para mim e disse: está lembrado da coxinha? Está lembrado do suco de maracujá? Ai, o coração não aguentou, irmão. Alash, ecaçuri, bicama, orobarabalaçuri, birras. Ele colocou a mão no meu ombro e fez: rapaz, tu é profeta. Eu disse: não é que eu sou profeta, é porque Deus não mente. E do jeito que ele falou, aconteceu. Olha a gente aqui viajando pelo Brasil inteiro. Nesse dia Deus salvou até o macumbeiro, irmão. Deus batizou metade da igreja com o Espírito Santo. E a gente saiu dizendo: mas Deus é fiel. Pega esta palavra. Deus fará maiores coisas na sua vida depois de hoje. Não quero nem uma correia do teu sapato. Aí entra o capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, depois de tudo aquilo que aconteceu na vida de
Abrão, entre o capítulo 15. E o capítulo 15 para o capítulo 12 se passam quase 12 anos. E o Abrão do capítulo 15 não é o mesmo Abrão do capítulo 12 não, viu? O Abrão do capítulo 15 é um Abrão enfadado, cansado, na expectativa do milagre e nada. E infelizmente tem um versículo na Bíblia que mexe comigo. Diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. É por isso que tem pessoas chorando, porque só Deus sabe o quanto você já esperou e não viu nada acontecer. Mas no capítulo 15, o Senhor vai aparecer a Abrão e olha o que ele vai dizer: não temas. Ninguém diz não temas para alguém que está com coragem. Ninguém recebe o não temas para o crente que está fervoroso. Ele está cansado. Mas ele diz: eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Se você estudar essa palavra nos originais, lá no hebraico, sabe o que é que Deus vai dizer? Ele diz assim: Abrão, eu sou o teu amparo, e o teu prêmio será muito grande. O teu prêmio vai ser muito grande. Quando Abrão escuta que o seu prêmio seria muito grande, eu era o primeiro a dizer: Senhor, eu quero saber agora. Versículo 2. Então disse Abrão: ó Senhor Jeová, que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Sabe o que ele está dizendo? Ó Senhor, prêmio grande para mim é ser pai de um filho. E do jeito que eu estou vendo, quem vai ser pai é o meu mordomo. Versículo 3. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Pai do céu. Versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então repita comigo: será que eu consigo contar? No capítulo 12, Deus pede para ele sair da casa, né? Só que no capítulo 15 é Deus que colocou ele para fora. Você não está entendendo não, né? Tem muita gente aqui que, se Deus não colocar para fora a depressão, a melancolia, vai começar a te segurar dentro de casa e tu não tem força para olhar para o céu. Aí Jeová diz: tem problema não, quem vai colocar você para fora sou eu, e eu vou colocar na marra, mas você vai ver. Versículo de número 12. E pondo-se o sol, o profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Agora você vai dar um glória tão forte que você vê que essas cadeiras vão quebrar. Porque quando você assiste nesses filmes bíblicos, cuidado, irmão. A minha mãe tem um negócio de assistir novela da Record. Mãe, cuidado. Muita coisa aí que não está na Bíblia. Minha mãe, se não entrar no céu, ninguém entra. Porque minha mãe é tão crente que ela fica assim a novela dizendo: Deus não deixa ele morrer não. Eu digo: mãe, já está roteirizado, vai morrer. Se ela não entrar no céu, ninguém entra. Ela é crente.
Assiste um filme dizendo, Jesus, se ele morrer eu vou me acabar. Não, mas quem acaba é ele, mãe. Mas quando você assiste nessas novelas e filmes bíblicos, olha o que é que acontece. Deus tira Abrão e diz, olha para os céus e conta as estrelas. Aí Abrão, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Só que Abraão não contou nada. A Bíblia diz que ele creu e foi imputado como justiça. Ele não contou estrela nenhuma. Pergunta, pastor, por que que ele não contou? Você não deu glória não. Então vamos ler de novo. Repita comigo, e pondo-se o sol. Porque quando Deus mandou ele contar, era de dia. Ai, você não está entendendo. Deus colocou ele do lado de fora, ele está vendo o sol. Conta para você, não dá para contar não. É por isso que tu é um ser humano. Porque os teus olhos só conseguem alcançar aqui, mas os meus já estão contando as estrelas. Pega, 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 pega. Deus vai cumprir, Abraão. Estou sentindo ele aqui nessa noite. Não força a visão, é melhor melhorar a audição. Abraão, olha, deu para contar não? Eu creio. Capítulo 14, já estamos chegando no final. Capítulo 14, versículo de número 14. Ouvindo, pois, capítulo 15 e 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. 15. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ô Abraão, o final da tua história, eu já escrevi. Vai ter um final feliz. Eu vou te dizer nessa noite, o final da tua história. Eu não consigo ver a imagem, mas eu sei o que vai estar escrito na última página do livro da tua vida. E vai estar escrito assim: e ela e ele, sua família e seu Deus viveram felizes para sempre. Anota isso aí, igreja. Aleluia. Aleluia. Capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe: mas eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a esta terra para a herdares. 8. E disse ele: Jeová, agora isso aqui é para você que gosta de Bíblia. Olha o que ele está dizendo: como saberei que hei de herdar essa terra? Eu quero alguma coisa, eu quero saber como é que eu vou saber que eu sou dono disso aqui. Versículo 9. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, repita comigo, uma bezerra. E uma cabra de 3 anos, repita comigo, uma cabra. E um carneiro de 3 anos, carneiro. E uma rolinha e um pombinho, uma rolinha e pombinho. Bezerro, cabra, carneiro, rolinha e pombinho. Quantos animais? 5. Versículo 10. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio. Pegou a cabra, tome no meio. Tuf. E pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiram. Olha o que ele fez. Abraão disse: eu quero uma prova que isso aqui vai ser meu. Aí Deus disse: pega 5 animais aí. Ele pegou e tome na cabra, no meio. Uma oferta, outra oferta. Tome um carneiro no meio, tuf, tuf, no meio. Bezerro, tuf, tuf. Mas os pássaros são pequenos demais. Aí ele colocou um pássaro aqui, um pássaro aqui. 5. Ele partiu 2 pedaços. 4, 6, 8 pedaços ele colocou no altar. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, os enxotava. Agora só crente pentecostal. Tem crente pentecostal aí? Quem já jogou bola aqui, hein? Quem já jogou bola aqui?
Pronto, né? Está preparado, pronto. Já pegou aí, né? Pronto. Alguns estudiosos dizem que Abrão era tão velho e cansado que deu trabalho para ele cortar o boi. Imagina um bezerro, né? E ele foi passando o tempo. Que trabalho! Demorou tanto tempo que ele ficou cansado. Mas vou terminar. Só vou parar quando eu terminar minha oferta aqui no altar. Pode demorar o que for, mas enquanto eu não terminar, eu vou estar aqui no altar. Mas foi demorando. Aí os urubus começaram a observar o que Abraão estava colocando, porque tem muito urubu querendo ver o que tu está colocando no altar. Só que quando os urubus começaram a descer para tentar comer, aí Abraão foi aqui, sai daqui, tuf, tuf, você vai chutar o diabo hoje, você vai chutar o Satanás, mas ele não vai tocar na tua oferta. Está preparado? Tá preparado? Você vai dar um bicudo nele, mas ele não vai tocar na tua oferta. Sai daqui, Satanás. Pronto. E para terminar, aleluia, graças a Deus está aí. Irmão, Deus recebeu a oferta. Último versículo. Será que eu posso pedir para aquele grupo de louvor cantar aqui? Eu queria todo mundo que cantou aqui no começo. E a gente vai terminar aqui porque o negócio vai pegar fogo. Não, você vai pegar fogo. Irmão, que trabalho para um velhinho de 80 e poucos anos, só porque ele disse: Senhor, como é que eu vou saber que tudo é meu? Aí Deus disse: só por conta dessa pergunta, tu vai ter que sacrificar no altar. Cuidado, cuidado, porque talvez você esteja se perguntando: Senhor, como é que eu vou vencer na vida? Aí Deus disse: trabalhando no altar aqui, ó. Senhor, como é que eu vou conseguir aquele emprego? Sacrificando boi, carneiro no altar. Senhor, como eu vou vencer nessa vida, construir uma família? Começa a matar o boi, o carneiro. Eu não sou cantor, tem que ajudar. Ajuda, né, irmão? Dos universitários. Aleluia! Estou sentindo graça nesta palavra. Acho que eu vou voltar mais cedo depois dessa mensagem aí. Glória. Quantos animais Abraão sacrificou? 5. Quantos pedaços foi colocado no altar? 8. Gênesis capítulo de número 25, versículo de número 1. Já fechei a Bíblia. Gênesis, olha o que a Bíblia diz. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, e Joczã, e Medã, e Midian, Isbaque e Suá. Quantos filhos? 6. Ismael e Isaac, 8. Quantas ofertas ele colocou no altar? Você não está entendendo. Quantas ofertas ele colocou no altar? Deus está dizendo: calma, Abraão. Prêmio grande para você era ser pai de um filho, mas prêmio grande para mim é você ser pai de 8 agora, e depois de uma nação. Recebe esta palavra, eu estou sentindo graça. Fica de pé para louvar comigo, igreja. Eu estou sentindo que hoje o altar está pegando fogo. Você já partiu o bezerro nesta noite? Você já partiu o carneiro nesta noite? Você já partiu todos os animais e deu a ele nesta noite? Então louva comigo, porque eu sinto que a sua vida começa a mudar hoje.
Eu estou sentindo Ele aqui nesta noite. O inimigo tenta laços embaraços. Ele tenta, mas não ganha. Envergonhar. Você não vai ser. Não. Você não vai ser envergonhado. Não. Você não será envergonhado. Estou sentindo Ele aqui. Quem te disse que você está sozinho? O braço forte do Senhor está lá. Vai. Adora. Expulsa essa depressão. Expulsa esse medo. Hoje o altar vai pegar fogo. Renova ela, Jesus. Renova ele, Jesus. Não temo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Leva o teu milagre. Leva o teu milagre. O tempo pode ter passado, mas Ele é dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E Ele está te dizendo: você não vai ser envergonhado. Você não será envergonhado. Deus está te dizendo: se prepara. É hoje. O braço forte do Senhor vai te ajudar hoje. Adora. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O leão jejua hoje. É o Deus que derruba as muralhas. Hoje essa muralha hoje você sai grávida. E um milagre neste lugar. Então adora. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ele me toma, recebe graça, recebe coragem, recebe ousadia desta noite. Não temas, sou contigo. Deus já
Aleluia, aplaude